7 Domingos das Maravilhas de Deus. 7 Domingos da Escola dos Hebreus. Como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem. Deus criou o mundo em 7 dias. Ele fez o céu e a terra, o mar, as estrelas, os astros, os animais, criou o homem e a mulher. Em 7 dias Deus fez grandes maravilhas e nos deu o descanso eterno. Dentro destes 7 domingos, Ele fará maravilhas em 7 áreas da sua vida: no seu casamento, na sua família, na sua saúde, na sua vida financeira, na sua vida profissional, nos projetos e na sua vida espiritual. Nestes 7 domingos da Escola dos Hebreus, você descobrirá enigmas, códigos, segredos e revelações que fizeram dos hebreus o povo mais feliz, mais bem-sucedido e mais rico de toda a terra. Existem segredos, códigos e enigmas por trás da felicidade, do sucesso e da riqueza dos hebreus que serão revelados a você. Na Escola dos Hebreus, no Domingo das Maravilhas de Deus. Porque só os hebreus têm acesso a estes segredos de felicidade e sucesso, e o mundo inteiro os desconhecem. Na Escola dos Hebreus, estes segredos e enigmas ficarão cravados na sua mente para sempre. Estes segredos que só os hebreus conhecem valem ouro. Quanto vale estes segredos na visão do apóstolo São Paulo? Em Gálatas 6,6, Paulo disse: divida os seus bens com aquele que te ensinar os segredos. O Senhor Jesus disse a respeito destes segredos em Mateus 11:25: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estes segredos de felicidade, sucesso e riqueza aos sábios e poderosos e revelastes aos pequeninos. Foi no Monte Sinai e no deserto de Sim que Deus estabeleceu a Escola dos Hebreus, revelando a Moisés e aos hebreus princípios, mistérios, códigos e revelações que transformariam os descendentes de Abraão no povo mais bem-sucedido e mais rico de toda a face da terra. Agora é a sua vez de participar da Escola dos Hebreus, os 7 Domingos das Maravilhas de Deus. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao Momento da Vitória. Estamos aqui direto do altar da sede da Igreja Cristã Caminho da Vitória, de Fortaleza. Nesse comecinho de noite, vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus hoje pelas suas finanças. Você que precisa de portas abertas, você que precisa de uma resposta, de uma direção de Deus,
nós estamos aqui para orar nesse sentido, nesse aspecto. Quero trazer também para você uma palavra de Deus para o seu coração. E saber que nós, pessoal, servimos a um Deus poderoso, maravilhoso. E se a nossa vida estiver em sintonia com a vontade dEle, então é certo que a vitória vem. Tá bom? Então preste atenção no texto da palavra que vou ler agora. E em seguida nós vamos orar por você. Eu estou aqui com o livro de João, Evangelho de João, capítulo 1, e verso 43. João, Evangelho, capítulo 1, verso 43, diz assim, ó: no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia, quando encontrou Filipe, e disse: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que esta. Escuta isso: você verá coisas maiores do que esta. Agora, no capítulo 2 e o verso 1 diz: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 a 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servimos primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora? Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Irmãos, veja, primeiro fiz questão de ler um texto onde Natanael conhece Jesus por uma curiosidade. Quando Filipe disse para ele: eu encontrei o Messias. E Natanael pergunta: de Nazaré? Não acredito que de Nazaré virá o Messias.
E Filipe disse: venha e veja. E o episódio que nos chama a atenção nessa palavra é que quando Natanael ia se apresentando, Jesus já mirou o olhar a ele e disse: és um verdadeiro israelita em que não há dolo. Jesus sabia que ele viria para conhecê-lo. E Jesus falou de coisas para Natanael que só ele, a mãe dele e o pai dele sabia. Eu te vi debaixo da figueira antes de Filipe te chamar. Essa história é importante, é linda, porque os historiadores dizem que o rei Herodes mandou matar os meninos quando Jesus nasceu. Mandou matar todas as crianças do sexo masculino com a intenção de que Jesus fosse assassinado. E naquela altura, o Natanael também era um recém-nascido, e a sua mãe correu para as montanhas para o escondê-lo debaixo de uma figueira. Passaram-se 30 anos e Natanael ouve essa palavra de Jesus: eu te vi, eu te conheci. Ele se prostra de joelhos diante de Jesus e diz: mestre, eu estou diante do mestre Jesus, o Filho de Deus. E Jesus disse para ele: você creu só pelo fato de eu ter dito que te vi debaixo da figueira? Pois te digo, coisas maiores estão para acontecer, irão acontecer. Natanael então convida Jesus para a festa de casamento de um amigo dele. Estamos agora no capítulo 2. Então vai para a festa de casamento Jesus, Maria, os discípulos de Jesus. Só que eles não eram amigos do noivo e da noiva. Jesus foi convidado por Natanael ali, há 2 dias antes. Natanael convidou Jesus para que fosse nessa festa. O texto que acabamos de ler diz que em um momento da festa o vinho acaba. Ele é interpelado por sua mãe. Ele diz para ela: ainda não chegou a minha hora. O que se dá a entender nessa passagem é que a mãe de Jesus disse: faz alguma coisa, opere o milagre. A mãe de Jesus tinha plena consciência de que Jesus tinha o poder para operar aquele milagre, como diz o texto, miraculoso. Jesus faz uma reflexão e em poucos minutos ele diz: encha essas vasilhas de água. Jesus abençoa e diz: agora sirva. Alguém leva um pão serviçal, leva para o mestre de cerimônia, que diz: eu não acredito. A gente sempre costuma servir o melhor vinho já no início da festa, para que depois de que todos estão abastecidos, é servido então o vinho inferior. Mas você deixou o melhor para o final. Não sabia ele que aquele vinho, minutos antes, era água e que Jesus tinha transformado em vinho. Diante desse fato, o texto diz que todos ficaram maravilhados e creram em Jesus. Foi o primeiro milagre que Jesus operou em Caná da Galileia. A história é bonita, mas eu quero transportar você para dentro desse texto. O milagre aqui nos ensina que Jesus quer transformar algo sem sabor em doce. Uma adversidade que você está vivendo em uma oportunidade. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu quero que você se transporte para dentro desse texto. Acabou o vinho da sua vida. Você está vivendo em um dissabor. Você está vivendo em uma grande adversidade. Se a resposta é sim, então eu quero dizer para você que Jesus pode transformar
água em vinho, a diversidade em oportunidade, aquilo que é sem sabor tornar doce. Deus pode fazer isso na sua vida. E advirto você que às vezes, ou em alguns momentos, Deus vai permitir que o vinho da nossa vida se acabe, para que a nossa fé seja provocada. Eu vou falar de novo. Em algumas vezes da nossa vida, em alguns momentos, Deus vai permitir que o vinho se acabe, para provocar a nossa fé. Maria provocou a fé, colocando diante de Jesus aquela situação. Traduzindo para nós, que servimos a esse Deus poderoso, uma vez que faltou vinho, a nossa fé é provocada. Peraí, faltou aqui, tem uma diversidade, temos um problema aqui, temos um problema, mas eu tenho um Deus que é maior que esse problema. E aí Jesus vai ficar esperando qual é a nossa atitude, qual será a nossa atitude. Se nós vamos apenas lamentar, dizer, acabou, né? Fazer o quê? Acabou, não tem mais jeito, né? Jesus vai ficar observando você, se você vai baixar a cabeça e vai aceitar essa situação, ou se você vai se posicionar e dizer, não, eu não vou parar aqui, a festa não vai acabar, porque eu tenho um Deus poderoso. Então, gente, está faltando vinho? Então essa é a chance de você clamar ao Senhor para ver o milagre. Diga agora, as coisas lá em casa vão mudar. Diga agora, as coisas lá no meu trabalho vão mudar. Diga agora, as coisas na minha vida que estão difíceis vão mudar, porque Jesus está sendo convidado para a minha vida, para o meu trabalho. Jesus está sendo convidado para a minha vida. Irmãos, não deixe Jesus fora da sua festa. Fez bem Natanael ter convidado Jesus para aquela festa. Ele conhece Jesus num dia, 3 dias depois, aliás, naquele dia Jesus disse, você verá coisas maiores. 3 dias depois ele está vendo Jesus operar um milagre, como está chamando a Bíblia, miraculoso. Natanael viu Jesus operar milagres. Então, quando faltar vinho, deixe ser Deus, como Jesus falou para Maria, sua mãe: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Essa palavra não era um filho falando com a mãe, mas Deus falando com o ser humano. Que tenho eu contigo? Traduzindo, deixe Deus ser Deus. Ou seja, não dê ordens para Deus. Você pode clamar, você pode dizer, tem misericórdia, me ajuda, Senhor, mas ordenar não. Não queira conduzir Deus, deixa Deus agir. Então convida Jesus hoje para a sua vida, convida Jesus hoje para a sua festa, para a sua casa. Convida Jesus hoje para a sua vida. Quando te faltar vinho, será a oportunidade de você ver Deus se manifestar. E digo, se Jesus estiver no cenário da sua vida, a festa não vai acabar, você vai estar em paz, vai descansar em Cristo. Então eu quero declarar isso, que Jesus vai entrar na tua vida, não amanhã, mas hoje, e vai trazer uma resposta. Você crê nessa palavra? Então para o que você está fazendo, vamos orar. Senhor nosso Deus, amado e querido Pai, na oração das 18 horas, Senhor, nós te clamamos. Há alguém do outro lado, aonde na sua vida faltou o vinho, a festa acabou, ao invés da alegria, está havendo tristeza, no trabalho, nos negócios, nos planos, nos sonhos, nos projetos. E nós estamos diante de uma palavra
onde nós aprendemos uma lição de que o Senhor fará coisas maravilhosas, maiores na nossa vida. E eu creio que o Senhor já fez, mas vai fazer coisas maiores, como diz a sua palavra. E eu quero orar por essa pessoa que está endividada. Quero clamar por essa pessoa, Senhor, que baixou as portas, foi à falência. Ou essa pessoa que está vendendo tudo para pagar dívidas. Por essa pessoa, Senhor, que tem uma causa, uma questão. No entanto, eu oro por essa pessoa que é temente, fiel, comprometida, tal como Felipe seguiu o Senhor, tal como Natanael creu e seguiu o Senhor. Ele tinha as dúvidas, mas as dúvidas caíram por terra e ele creu e viu a sua glória. Diga para Deus em oração: Senhor, eu serei fiel, vou honrar, serei dizimista, serei coluna da tua casa. Abençoa a minha vida financeira, abre as portas, repreende o devorador. Diga para Deus: eu quero ver, Senhor, a tua mão poderosa me levantar. Diga para Deus em oração: eu te convido, Senhor, entra na minha festa, entra na minha casa, dirige a minha vida, Senhor, transforma água em vinho, ou esse dissabor, transforma em uma oportunidade, Senhor, e essa pessoa desfrute daquilo que o Senhor já preparou. Eu oro para que a bênção de Deus alcance você, sua casa, seu trabalho e sua família. Diga: meu Deus, eu creio no meu milagre, tomo posse no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e no nome de Jesus. Digo amém, amém e graças a Deus. Receba o seu milagre. Deus está agindo na sua vida. Você verá coisas miraculosas, tá bom, gente? Antes de terminar, quero dizer para você que nesse mês de julho, mês de férias, não abandone a obra do Senhor. Eu quero conclamar você a se tornar um dizimista fiel, coluna fiel da obra de Deus. O mês de julho é um mês que pessoas viajam, gastam mais, e eu estou dizendo para você: o dinheiro é seu, você faz o que você quiser, mas não abandone a obra, não abandone a fidelidade a Deus, tá bom? Convocando você para se tornar um coluna fiel, um dizimista fiel dessa obra. Vou colocar aqui o número da conta da igreja para você se sentir à vontade de fazer a sua oferta hoje, amanhã ou até o final do mês, quando nós temos um grande compromisso, que é o aluguel da nossa igreja. Ô bispo, eu posso ajudar? Fique à vontade, ajude aonde quer que você esteja, em outra cidade, em outro estado, em outro país. Faz a sua oferta, aí transferência bancária, ou pelo Pix, pelo QR Code, como você achar melhor. Manda o comprovante pelo WhatsApp 89371962. Envia para nós aqui, que eu estarei orando por todos os colunas da obra de Deus. Seja grato, faça com amor, e você verá que Deus estará cuidando de você, cuidando da sua festa e do seu trabalho. Ficou alguma dúvida? Me chama aqui no WhatsApp 89371962. Ajude a obra, pessoal. A gente precisa avançar e a sua oferta nos ajuda a avançar. Amanhã às 6 da manhã nós temos uma oração de 10 minutos aqui no meu canal no YouTube. Me ajude a alcançar outras pessoas, compartilhando também o link do nosso canal. Uma boa noite, Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.